Sobre fundo vermelho em letras brancas, espectro eletromagnético. Régua em degradê com frequências de hertz das cores, indo do vermelho ao branco, passando por amarelo, verde, azul e lilás. Abaixo em branco, linha curva semelhante a uma onda subindo e descendo em intervalos longos à esquerda e menores à direita. Parte das falas é apresentada em texto escrito na tela. Desenho de homem branco de cabelo preto e óculos. Ele segura um gráfico cartesiano com uma onda azul e uma amarela. Espectro eletromagnético é a divisão por intervalos de tudo o que encontramos de radiação no universo. A radiação, por sua vez, é uma das formas da energia se propagar pelo espaço e é a única que não depende de meio material para acontecer. Vamos falar do espectro eletromagnético partindo dos raios gama até as longas ondas de rádio, passando por raio-x, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas Wi-Fi, rádio FM e AM, sempre relacionando com o cotidiano. A imagem representa a volumetria dos campos elétrico e magnético de uma onda Wi-Fi. Mãos seguram um objeto metálico que é a representação volumétrica dos campos elétrico e magnético, sendo uma onda para baixo e uma para a lateral na sequência. A maioria da tecnologia hoje em dia se comunica por meio dessas radiações eletromagnéticas. Um exemplo, nossos queridos e valorizados 5G e Wi-Fi. Fiquem antenados nesse módulo que está por vir. Sobre fundo laranja em letras brancas, ondas de rádio. Do lado esquerdo, desenho de antena, do lado direito, foto da antena. Vocês já sintonizaram um radinho de pilha ou um Walkman numa estação FM ou AM? Ou utilizou a internet vinda de um roteador Wi-Fi de 2 bandas para jogar sem travar? Essas tecnologias têm algo em comum. Esses aparelhos trabalham com frequências que chamamos de radiofrequências. Dos aparelhos citados. Você sabe o que são radiofrequências? Homem de óculos. Elas serão apresentadas nos 2 primeiros módulos. Para começar, entramos nas grandes ondas de rádio. Ondas de rádio possuem um comprimento de onda maior se comparado a outras ondas eletromagnéticas. Exemplos de ondas. Porque a distância de 2 cristas ou 2 vales é maior. Isso faz com que elas tenham uma frequência menor, ou seja, ela possui um número de oscilações menor por segundo. E você, sabia que cada estação de rádio possui um comprimento de onda diferente? Vamos ver a diferença de 3 estações de rádio FM. 3 aparelhos de rádios antigos. Mão liga o primeiro rádio. Rádio Cidade, 106,5 MHz, 2,67 m. Mão liga o segundo rádio. Rádio FM O Dia, 100,5 MHz, 2,83 m. Mão liga o terceiro rádio. Rádio Kiss, 91,9 MHz, 3,10 m. As ondas de rádio possuem comprimentos de ondas da grandeza de metros. Vocês sabiam que podem caminhar pelo comprimento de uma onda de rádio FM? Experimente andar pela lona no chão com as marcações das ondas. Ele segura um aparelho de rádio azul e branco. Sobre fundo azul em letras brancas, chocolate e as micro-ondas. Foto do aparelho de micro-ondas, chocolate e régua. Desenho do homem branco de óculos. Ele segura um prato com barra de chocolate. Você sabia que é possível estimar a velocidade da luz com uma barra de chocolate? É possível estimar a velocidade da luz com uma precisão aceitável, usando apenas o eletrodoméstico, uma régua e o chocolate. Vamos ver em seguida? Passo a passo. Número 1. Abra o micro-ondas e retire o prato giratório e o suporte. Pessoa tira o prato e o suporte de um micro-ondas. Número 2. Posicione o seu prato transparente com a barra de chocolate dentro do micro-ondas. Coloca prato com barra de chocolate no Número micro-ondas. 3. Ajuste o seu micro-ondas para que funcione na potência mais alta por 30 segundos. Pessoa programa o micro-ondas. Número 4. Passado o tempo, retire o prato. Pessoa abre o micro-ondas, toca devagar no prato e retira. Utilize uma luva de proteção ou um pano de prato para não se queimar. Número 5. Verifique como ocorreu o derretimento. Você vai perceber que em algumas regiões a barra vai ter derretido mais do que em outras partes, apresentando pedaços mais amolecidos do que outros. Número 6. Se analisar através do fundo do prato, verá os pontos de maior derretimento da barra, nos quais ela derreteu ou queimou. Número 7. Em seguida, põe o prato na geladeira por alguns minutos até que a barra esteja dura novamente. 5 minutos depois. Número 8. Após retirar da geladeira, você conseguirá medir a distância entre os centros dos pontos de aquecimento. O valor encontrado equivale a meio comprimento de onda. Utiliza a régua. No nosso experimento,
obtivemos o valor aproximado de 6 centímetros. Onda sobre a barra de chocolate. O comprimento de onda é o comprimento de uma oscilação, a distância entre duas cristas. O seu valor será, portanto, 2 vezes a distância entre os centros das regiões mais aquecidas. Gostaram? Vamos conhecer outras experiências nos próximos vídeos. Sobre fundo verde em letras brancas, radiação infravermelho, foto de termômetro infravermelho e câmera termográfica, voz em off, texto em tela. Atenção! Você está emitindo radiação nesse momento. Calma, não há nada de anormal nisso. Estamos falando de uma radiação não ionizante, chamada infravermelha, que é percebida pelos animais na forma de calor. Você sabia que os seres humanos são uma grande fonte emissora de radiação infravermelha? Veja alguém por meio de uma câmera termográfica. Pessoa sendo filmada por câmera termográfica. Ela se move, se vira de lado e de costas. A silhueta marca os pontos de calor. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais ela emitirá nessa faixa. Os termômetros digitais, muito usados na pandemia, funcionam sem precisar tocar o corpo. Mulher aproxima o termômetro da testa de uma pessoa. Esse termômetro pode ser usado pelo público com deficiência visual que não puder visualizar a câmera termográfica. 36,5 graus Celsius. O Sol é um grande emissor de radiação infravermelha. Os controles remotos funcionam por infravermelho. As pessoas não precisam sentir medo de serem medidas por termômetros de testes, achando que eles emitem alguma radiação. Na verdade, somos nós que emitimos a radiação para ele captar. Força termômetros. Sobre fundo azul em letras brancas, luz visível. Desenho de arco-íris. Foto em preto e branco de homem sentado. Desenho de homem branco de cabelo preto e óculos. O que é a luz visível? É tudo o que o ser humano pode ver. Se baseia numa pequena fatia do que é emitido pelo Sol. Essa radiação pode ser dividida em diferentes cores. Cada uma dessas cores possui diferentes temperaturas. Esse experimento demonstra a dispersão da luz branca nas cores do arco-íris através de um prisma. Essa dispersão é composta por diferentes frequências de luz e índices de refração. A luz de uma lâmpada, ao passar por um prisma, se divide em cores visíveis. Dentro de uma caixa, luz, prisma e pequeno arco-íris. Isso ocorre porque, ao passar pelo prisma, a luz sofre o que chamamos de refração. A refração da luz ocorre quando ela atravessa meios ópticos transparentes diferentes. Exemplos dos experimentos. Esse fenômeno ocorre porque a luz se propaga em diferentes velocidades, de acordo com o meio. Essas diferentes velocidades são representadas por um índice de refração. Esse índice de refração, por sua vez, é dependente da frequência da luz incidente. A luz branca do Sol é composta de diferentes cores, diferentes frequências. Cada um tem um diferente índice de refração. Com isso, o feixe de luz branca se divide em diferentes cores, formando o arco-íris. O mesmo acontece com raios de sol, quando atravessam as gotas de chuva e formam o arco-íris. No ano de 1800, Frederick Herschel estudava as diferentes temperaturas das cores geradas pela dispersão da luz solar. Ao posicionar termômetros nas diferentes cores do arco-íris, ele pôde notar diferentes temperaturas. E o que mais chamou sua atenção não foi essa variação de temperatura entre as cores. Ele colocou um termômetro num ambiente escuro ao lado da cor vermelha e percebeu que a temperatura deste termômetro era mais alta do que a dos termômetros posicionados nas outras cores. E concluiu que deveria haver algum outro tipo de luz nesta região, invisível aos nossos olhos. Surge o conceito de luz infravermelha. Sobre fundo roxo em letras brancas, luz ultravioleta. Placa com desenho de onda, desenho de termômetro, sol vermelho e sol amarelo. Voz em off, texto em tela. Por que precisamos tomar tanto cuidado com a exposição ao Sol? Porque, além de infravermelho e luz visível, nossa estrela também emite radiação ultravioleta. Embora não seja uma radiação ionizante, a luz ultravioleta, UV, é capaz de transportar energia suficiente para danificar tecidos vivos. Usem filtro solar. Homem de óculos. Vamos falar da associação da emissão de luz via fosforescência à emissão de calor. A radiação UV é capaz de danificar muitos materiais. Se nos expusermos ao sol excessivamente, essa radiação ultravioleta pode causar câncer de pele. A luz ultravioleta fornece energia, radiação, suficiente a ponto de excitar os elementos do material, deslocando elétrons que retornam para seu estado inicial
por meio de emissão de fóton. Ligar os botões na frente das caixas e aguardar. Experimento. Agora, as duas caixas estão prontas para o experimento. No plástico fluorescente, muito usado em decorações de quarto, essa radiação provoca um brilho no material, através dos fótons. Utilizamos também uma placa aquecida, onde o calor simula a emissão de fótons, brilho, para ilustrar a forma O tátil. termômetro ao lado da placa marca 33,3 graus Celsius. Sobre fundo lilás, em letras brancas, radiações ionizantes, desenho de modelo atômico e placa de risco de radiação. O que são radiações ionizantes? São aquelas que possuem energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos que compõem todas as coisas, inclusive nós. Homem de óculos. Isso está presente no nosso dia a dia, como asfalto, areia da praia, raio-x, bananas e tratamento de doenças. Algumas radiações são capazes de penetrar em corpos e gerar, por exemplo, imagens de sua parte interna do corpo. Com o Simulação. leitor de código de barras, podemos simular um contador Geiger. Esse equipamento é usado para medir radiação de diferentes materiais, demonstrando que a presença da radiação ionizante é comum no meio ambiente. O resultado também aparecerá no tablet. Fazendo um raio-x dental, 50 bananas, 5 microsievert.